Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Cartola FC e basquete no ensino de matemática. Licenciatura de Matemática. Adriano Bruneto, Emília Gil, Fábio Andrade, Gisele Simões, Hernani Polito. Grupo SM1, Santos 2017. A disciplina de matemática é temida pela maioria dos alunos, talvez pela maneira como é ensinada. Normalmente, em nossas escolas, nos deparamos com o ensino tradicional de matemática, onde o professor escreve no quadro negro os conteúdos que julga importantes para cada série do ensino. Mas, isso não faz com que os alunos fiquem estimulados a aprender essa disciplina, pois o que é ensinado a eles dificilmente é direcionado à prática no seu dia a dia. Atualmente, a situação do ensino-aprendizagem da matemática necessita recorrer à capacidade e ao empenho de todos, alunos, professores e demais envolvidos no processo educacional para melhorar o padrão ensinar-aprender matemática. Muitas vezes ouvem-se declarações de que os estudantes não gostam de matemática, de que a temem e de que a consideram uma disciplina complexa. Essas afirmativas são repetidas sem que se comprove a veracidade. Segundo a autora Bezerra Bandeira, em seu estudo sobre metodologias alternativas do estudo da matemática, o estudo tradicional muitas vezes se torna obsoleto e com difícil compreensão, e por isso eles propuseram o uso de jogos para o ensino da matemática. Pensando em utilizar jogos como uma forma de motivar os alunos, foi identificado no esporte um instrumento pedagógico capaz de agregar valor à educação, ao desenvolvimento de individualidades, à formação pessoal para a cidadania, e no caso da matemática, identificar nos esportes coletivos e individuais técnicas matemáticas, inúmeras situações envolvendo as operações, cálculos geométricos, probabilidade e estatística. No caso do basquete, há várias possibilidades, como a geometria da quadra, o diâmetro da cesta, a largura da quadra, o diâmetro da bola, a distância da linha de 3 pontos, a percepção dos acertos dos rebotes e arremessos. Daí surgiu a ideia de se utilizar o modelo do Cartola FC, mas aplicada ao basquete, visando minimizar as dificuldades dos alunos em compreender as probabilidades, porcentagens e algumas questões de geometria espacial. Mas o que é o Cartola FC? O Cartola FC é um jogo que permite que o jogador administre um clube próprio, usando os resultados oficiais de cada partida. O desempenho dos jogadores se transforma em pontos para os mesmos atletas dos times virtuais. Problema e objetivos da pesquisa. Dentre os muitos problemas que foram observados na comunidade escolar, e de acordo com nossa proposta de apresentar um protótipo que pudesse melhorar a qualidade do ensino de matemática, decidiu-se minimizar as dificuldades dos alunos em compreender as probabilidades, porcentagens e algumas questões de geometria. Foi determinado a questão-problema em como despertar o interesse dos alunos da disciplina de matemática para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2, tornando os conteúdos mais prazerosos e produtivos. A construção de jogos que estimulem os alunos é o foco deste trabalho, podendo assim despertar o interesse pela disciplina e, consequentemente, um maior aprendizado. Justificativa. O Cartolinha, como os jogos em geral, vem com a proposta de que até mesmo aqueles que pensam não poder aprender matemática, não se interessam muito pela matemática, eles passam a vivenciar a matemática, passam a entender os significados, chegando a resoluções assim, mais fáceis e de uma forma mais prazerosa.
Fundamentação teórica. Segundo Pinho e Espada, em seu estudo A Importância das Brincadeiras e Jogos na Educação Infantil, eles apontam a quebra do paradigma que insiste em deixar fora qualquer forma de trabalho lúdico, criativo e divertido que não faz parte do contexto escolar, parecendo ser um trabalho sem importância e improdutivo. O ensino usando jogos com características do cotidiano foi fundamentado por Maria Lopes, que diz que o conhecimento do cotidiano é um conhecimento a ser tratado pelo conhecimento científico, fazendo-o ser valorizado na escola. Pinho e Espada mostram o jogo como uma atividade lúdica de caráter científico, criativo, interessante e viável para ser desenvolvida durante as aulas de matemática, com resultados produtivos quando criada com propósitos claros e objetivos. Ainda segundo o MEC, os jogos também são eficientes para a memorização, para o desenvolvimento psicológico básico e desenvolve autoconhecimento e conhecimento dos outros. Metodologia. A principal metodologia aplicada foi o design thinking, e o primeiro passo foi a observação dentro do espaço escolar, visando buscar problemas que, ao serem solucionados, trarão benefícios a escolas onde esse projeto for implantado. O design thinking pode ser considerado como um processo de pensamento crítico e criativo que acelera os processos de inovação e transforma problemas em oportunidades através de um olhar centrado no ser humano. É uma metodologia que necessita uma imersão através de entrevistas e pesquisas, para que seja possível analisar, idealizar e prototipar. Também, por último, testar. O projeto teve início com a escolha da escola, onde a escola escolhida foi o Centro Educacional Paulo Corrêa de Castro, o SESI, que fica localizado na cidade de Santos, onde atende ali crianças do primeiro ano do ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio. Foi utilizada uma sala de informática, onde foram explorados conceitos do esporte, como a construção de uma quadra de basquete, e através do uso de softwares de construção de jogos, explorando a geometria plana e espacial, também a avaliação de um jogo e análise dos dados do jogo para cada jogador. Alguns exemplos que podem ser utilizados em sala de aula são de dados com jogo. Para estudar a equação, o professor pode tomar como base a quadra de basquete. Utilizando a medida da largura e comprimento, podemos obter a área da quadra em metros quadrados, e com esses dados, o professor pode solicitar equações de segundo grau. Outra questão que pode ser abordada é a classificação de triângulos quanto aos lados, a partir das posições dos jogadores, como mostra a imagem abaixo de um triângulo escaleno representado pelo jogador. É possível utilizar em sala de aula um modelo do Cartola FC, que é um jogo que permite que o jogador administre um clube próprio e use os resultados reais do Campeonato Brasileiro de Futebol para acompanhar o desempenho dos jogadores nos times reais, que se transformam em pontos para os mesmos atletas do time virtual montado pelo jogador. Para estimular o aprendizado dos alunos do oitavo ano em álgebra, geometria plana, geometria espacial, estatística e probabilidade, a proposta foi a utilização de jogos esportivos, mas foi utilizado o modelo do Cartola FC voltado especificamente para o basquete, onde criou-se então o Cartolinha 21. Cartolinha 21 é uma ferramenta poderosa que poderá ser utilizada na elaboração de aulas interdisciplinares com as aulas de educação física, de uma forma que os próprios alunos possam construir sua aprendizagem na quadra de basquete. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. It's a kind of magic. It's a kind of magic. First rule, never let them change you. Rule 2, do you to the fullest, and never be ashamed to.
Considerações finais. Foi dado continuidade ao projeto que foi apresentado no semestre passado, pois percebeu-se que os recursos aplicados e nele apresentados facilitam o envolvimento e despertam o interesse dos alunos nas aulas e em seu conteúdo. Acredita-se que na aplicação dessa proposta, os professores encontrarão maior facilidade em transmitir os ensinamentos, principalmente os da matemática, os quais exigem muita dedicação e comprometimento. Com a continuidade do projeto, podemos continuar com o protótipo e avançar na aplicação dos processos, obtendo respostas dos alunos por um período mais longo, tendo com isso maior confiabilidade e eficiência no resultado. Com isso, continuamos buscando que a aprendizagem seja significativa e que o aluno consiga ser o protagonista da sua aprendizagem, interagindo com o professor de forma construtiva e saudável.